O livro da Bíblia, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14. Por gentileza, se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, junte-se com ele aí, por favor. Nós lemos a palavra de Deus. Capítulo 14 do Êxodo, versículo de número 15. Segundo livro da Bíblia. Glória a Deus. Êxodo 14, verso 15. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor. Quem disse? O Senhor. Quem falou? O Senhor. A Moisés. Porque clamas a mim. Diz aos filhos de Israel que? Amém? Levante a mão por gentileza assim, por favor. Diga: toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Diga a segunda vez: pertence só a Deus. Diga a terceira vez: pertence ao Senhor. Pode sentar em nome de Jesus, por favor. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Por favor. Agradeço a Deus nesta noite. Aleluia. Eu louvo ao Senhor. Deus, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus de glória. E eu louvo este Deus por isso, porque atravessei mais uma vez, deixei São Paulo, vim até esta cidade pela segunda vez. Primeiro vim com o meu pastor amigo, pastor Eliel, que foi um canal, uma ponte para estar aqui. Aleluia. E agora, por convite da pastora e do pastor Roberto Wilson e a pastora Romilda, estamos aqui mais uma vez com a minha esposa. Estivemos pregando ontem ali na igreja, no congresso das irmãs. E se Deus permitir, estaremos lá amanhã também. E eu sou grato ao Senhor. Pastora Romilda, obrigado pela confiança, Deus abençoe. Pastor Roberto Wilson, nossos amigos daqui, tornando-se nossos amigos agora. Vou levar esta igreja, este povo no meu coração. Deus abençoe pela recepção, Deus abençoe por tudo que vocês têm feito por mim, pela vida da minha esposa, minha família. Deus continue abençoando nesta noite. Eu quero que você deixe o seu texto aberto da palavra de Deus, porque Deus quer falar conosco de uma forma. Na verdade, Deus, Ele já está falando, mencionando, e o Senhor, Ele quer continuar falando conosco. E eu glorifico este Deus, porque Ele tem sido fiel para conosco. Eu quero louvá-lo porque o Senhor é bom. Meus irmãos, o texto aqui, ele está mencionado no livro do Êxodo. Segundo alguns estudiosos, diz que o livro do Êxodo são o livro dos nomes. Por quê? Porque nós vamos encontrar no capítulo 1 já os nomes das famílias, dos filhos de Israel, que geravam em torno de 70 almas, que deixando o Canaã foram até o Egito, porque quem governava ali naquela época era Ramsés, e José era governador. E o povo havia deixado Canaã e foi até a terra do Egito, e ali se estabeleceu na cidade de Sucote. E a Bíblia diz que o povo crescia, se numerava, porque Deus dava crescimento. Havia uma promessa de Deus para aquele povo. E se havia uma promessa, o próprio Deus fez o povo crescer. E Faraó, vendo tudo isso, diz o texto que o Faraó que viu isso não conhecia a Deus, não conhecia José. Diferente do primeiro Faraó. Aí ele manda agora uma ordem para matar os meninos. Porque o povo havia se multiplicado. Só que a Bíblia diz que o Senhor dava crescimento. E quando Deus dava crescimento, o povo se avolumava, a quantidade era enorme.
Só que a Bíblia diz que as parteiras que foram autorizadas a matar todas as crianças do sexo feminino, a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor e não a ordem do rei do Egito. E é muito bom quando alguém teme a Deus, né? Não executando a ordem do faraó. O faraó aqui é uma representação, era um semideus do Egito. E era uma pessoa que queria ser adorada, tipo uma divindade, né? E elas não obedeceram à voz de faraó, mas temeram a Deus. E a Bíblia diz que elas não... Mas havia um casal no Egito, hebreu, que era Joquebede e o seu esposo, tiveram uma criança. Só que eles guardaram por 3 meses, mas o texto diz que eles já não podiam mais esconder. Eles tinham que não estar mais com uma criança. E a Bíblia diz que eles fizeram um cesto, betumaram com junco e lançaram ao rio Nilo. E justamente naquele momento, Miriam, que era a filha mais velha deste casal, Arão e Miriam, que o menino foi lançado nas águas do Nilo. E a Bíblia diz que a princesa havia estado ali se banhando, tomando seu banho de sol. Ela viu aquele cesto, e quando ela viu aquele cesto, ela tomou a criança, ele foi tirado das águas. E foi dado o nome para ele de Moisés, porque das águas foram tirados. O seu nome no original hebraico quer dizer Moshe. Ele tem como se tivesse um nome de uma divindade ou de um deus egípcio acoplado ao seu nome. Mas ele vai ser criado no palácio do Egito. E ele vai ser dotado em toda a ciência do Egito, Moisés. Mas o faraó que está reinando chama Tutmoses. E ele começa a açoitar o povo hebreu, o povo de Deus, o povo escolhido. E a Bíblia diz que Moisés, sendo um dos oficiais, vê que um dos seus capatazes de faraó começa a afligir com muita dureza aquele povo, porque o próprio faraó havia colocado homens para estar na ordenança, para estar encarregado daquele povo ali, para que viesse fazer que eles viessem trabalhar para construir 2 cidades, Pitom e Ramsés, e também edificar pirâmides para os faraós. E diz a Bíblia, diz a história, que o povo começou a ser afligido. E Moisés, vendo tudo aquilo, ele entendeu que aquele povo ali tinha um sangue hebreu que corria nas suas veias. É como se Moisés visse alguém machucando o seu irmão, ele não permite. E diz que ele vai e fere o oficial egípcio. E ele acaba morrendo. Ele tenta esconder na areia, só que Moisés é descoberto, né? E quando é descoberto, ele tem que agora fugir do Egito, porque senão ele havia de ser morto. Ele foge, atravessa todo o deserto, chega na terra de Midian, encontra moças que estão dando de beber ao seu gado, 7 donzelas, filhas de um homem chamado já o sacerdote Midian. E elas dão de comer, com um objeto, dão de beber para Moisés, e Moisés permanece ali no meio delas, no meio deles, junto com Jetro. E Moisés se casa com suas filhas, chamada Zípora, do qual nascem 2 filhos. Moisés passa 40 anos longe do Egito. Ele deixa o Egito. E ele está agora apacentando os rebanhos de Jetro, seu sogro. E ele está diante do monte. E a Bíblia diz que aparece uma sarça, que é um arbusto no deserto. Começa como que pegar fogo. E quando começa, aquela sarça se pegava, mas não se consumia. E uma voz brada daquele meio dizendo: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! E Moisés, eu ouvi a voz dos filhos de Israel, o clamor que chegou aos meus ouvidos. E Deus dizendo isso para ele, que havia de tirar o seu povo do Egito, que estava sendo açoitado, massacrado por Faraó. Deus seja louvado, E aleluia! Deus fala a Moisés que ele se encarregaria de estar na direção
para tirar o povo do Egito. Ele vai até o Egito. A Bíblia diz que ele chega ali, vai com o seu Arão, o seu irmão Arão. Ele diz para Deus: sou pesado de línguas. Segundo alguns estudiosos, diz que Moisés perdeu todo o conhecimento da cultura egípcia. Algumas pessoas pensam ou entendem que Moisés era gago. Mas quando o texto diz que ele era pesado de língua, entende-se que ele perdeu todo o conhecimento do Egito. Ou seja, a comunicação egípcia é como se ele não tivesse mais. Então, o Arão que estava no Egito foi o porta-voz de Deus. Disse: você vai como Deus, e Moisés. E o Arão pegou, vai como profeta. Vai ser o teu porta-voz. Aleluia! Diante de Faraó. E Moisés chega, diz para Faraó: deixa o povo de Deus ir para aqui, sirva a Deus. E Faraó endurece o coração. Em alguns momentos nós vamos ler, e você vai entender. Se você ler o livro do Êxodo, você vai ver que Deus endurece o coração de Faraó. E Deus agora vai determinar que se estenda sobre o Egito 10 pragas, pela mão de Moisés e pelo braço onipotente do Senhor. E a última praga é chamada praga dos primogênitos, onde Deus ordena que o povo matasse um cordeiro, para assim dar início à Páscoa. É uma palavra hebraica, quer dizer pesar, quer dizer passagem, sair de um lado para o outro. E eles haviam de comer com ervas amargas e com pão ácido. E Deus disse: cajado na mão, sandália nos pés, porque vocês vão comer a Páscoa e sair do Egito. Esta é a Páscoa do Senhor. E Deus disse: vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão, cada família, e vão passar nos umbrais da porta, porque eu irei passar, e a casa que não tiver a marca do sangue eu vou ferir. O anjo havia de passar para ferir os primogênitos. E a Bíblia diz que em toda a casa dos hebreus havia o sangue do cordeiro. Este sangue do cordeiro pascual tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário, e Ele com o seu sangue nos limpou e nos lavou de todo o seu pecado. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Mas nada pode se achegar à nossa tenda para nos destruir, porque o sangue de Jesus tem nos purificado para o de todo pecado. E o povo havia de sair do Egito, e desde o primogênito do trono de Faraó até aquele que estava no moinho, aquele que é escravo, morreu devido a esta praga. Só que a Bíblia diz que Deus vai instituir que todos os primogênitos que haviam de nascer, capítulo 13, seriam separados para Deus, a primícia. E Deus disse: vai ser meu, vocês vão santificar e eu quero para mim. E Deus estava instituindo no mês de Abide esta cerimônia que eles deviam lembrar todos os anos. E a Bíblia diz que o Senhor diz que 7 dias comerei pães ásperos, e no 7º haverá festa ao Senhor. Olha só, uma visão de um Deus festivo. Só que a Bíblia diz que o povo que sai agora do Egito são 600.000 de pés, homens, sem contar meninos. Cerca de mais ou menos quase 3 milhões de hebreus, segundo alguns historiadores, deixam o Egito e vão em direção à terra que Deus havia prometido. Diga para o seu irmão: é noite de deixar o Egito e ir à terra que Deus preparou para a nossa vida. Com essa terra é a terra que manda leite e mel, é o céu que o Senhor tem preparado para nós. Levanta a mão comigo assim nesta noite e glorifica, feche ele e glorifica o nome de Jesus. Mas a partir do verso 17 do capítulo 13, aconteceu que quando o Faraó deixou o povo ir, Deus
povo, não pelo caminho dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus diz, para que vendo o povo a guerra, se arrependa e volte para o Egito. Os egípcios tinham fortalecido a rota costeira e protegido todo o território. E o povo hebreu possivelmente seria forçado a encontrar-se em uma batalha com os filisteus. E Deus poupa o povo dessa batalha com os filisteus, conduzindo eles pelo caminho do deserto. Por quê? Porque o povo ainda não estava preparado para a guerra. Deus não é um Deus insano. Deus não é um Deus de consciência. Deus é um Deus que sabe guiar a nossa vida. Glória a Deus. Porque Ele entende a nossa vida. E quando Deus entende que o povo não está preparado para a guerra, Deus resolve guiá-los pelo deserto. Deus conhece. E Deus fez rodear o povo pelo deserto do caminho do Mar Vermelho, que é o Mar de Jum. E a Bíblia diz que eles subiram armados. E Moisés levou consigo os ossos de José, o patriarca, governador. E a Bíblia diz que eles estavam ajuramentados solenemente. Certamente Deus havia de visitar, disse o patriarca José. E eles partiram e Deus ia diante deles. Diz o texto. De dia uma coluna de nuvem para guiar, e de noite uma coluna de fogo para iluminar, para que eles andassem de noite e de dia. Deus está guiando o povo pelo deserto. Mas o próprio Deus que permitiu, que está guiando o povo, o próprio Deus vai na frente deste povo que Ele está guiando. Talvez você diz, eu estou pelo deserto sendo guiado. E talvez você não entende. Mas o próprio Deus é que guia o seu povo. Ou seja, nós já temos a visão humana e Deus tem uma visão celestial. Nós vemos o deserto como prova. Nós vemos o deserto como luta. Mas Deus, Ele olha o deserto na nossa vida como forma de preparação. E o próprio Deus que guia é o próprio Deus que vai à frente de todas as coisas. Aleluia. Meu Deus. Porque havia de estar muito quente nos dias solares daquele deserto. E manda uma coluna porque havia de estar muito frio nas noites daquele deserto. Por quê? Porque Deus queria que eles andassem de dia e de noite, e o próprio Deus ia guiando a sua vida. E a Bíblia diz que Deus não tira a nuvem e Deus não tira a coluna para poder proteger o seu povo. Mas a Bíblia diz que eles vão tomar uma rota, que Deus fala a Moisés para que os filhos se acampassem em Pinhaerot e Migdol e Baal-Zephon, que eram regiões que estavam diante do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que então o Faraó, ele vai dizer que os filhos estão embaraçados no deserto. Olha só, os egípcios notaram que Israel estava escapando, estava agora estabelecendo uma direção, e eles estavam confusos ou embaraçados. Assim entendiam os egípcios, e eles haviam de estar confusos em confusão. Só que essa estratégia era o próprio Deus que estava guiando o seu povo. O próprio Deus estava claro, orquestrado pelo próprio Deus. Deus estava orquestrando a
estavam embaraçados. Diga para o teu irmão assim: meu querido irmão, Meu Deus. o teu inimigo pensa que você está embaraçado, só que Deus está te guiando. A Bíblia diz que eles vieram atrás do povo de Israel com carros, 600 carros escolhidos com seus capitães. E eles vieram perseguir o povo, Faraó perseguindo os filhos de Israel. Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir. Deus tinha um propósito nesse endurecimento. Irmãos, existem questões que acontecem às vezes que o próprio Deus permite acontecer. Vence o deserto e vence a perseguição. E o povo está sendo perseguido. E Faraó se levanta para perseguir o povo. Só que o povo de Israel levanta os seus olhos e vê que atrás deles está vindo o inimigo. E a Bíblia diz que eles temeram muito. Então clamaram ao Senhor. Pense comigo. Muitas pessoas no deserto, sendo guiadas, e ainda o seu inimigo querendo destruir. E a Bíblia diz que eles vão temer e vão clamar ao Senhor. Entende-se que não podemos acusar as pessoas de medo, porque em si o medo não se constitui em pecado, irmãos. As pessoas dizem que fulano tem medo, ciclano tem medo, mas não podemos abrir uma acusação, porque isso em si não constitui um pecado. Isso é um temor que é gerado no meio do deserto, no meio da perseguição. E eles vão questionar com Moisés. Moisés, não havia sepulcro no Egito para que a gente ficasse lá? Ei, Jesus, aleluia. Que viesse de estar lá, viesse de morrer nesse deserto. Eles achavam que Moisés era culpado de ter os tirado do Egito. Ou seja, que pesava sobre Moisés a culpa. Ou seja, que o povo está passando por aquela situação. E a Bíblia diz que não é esta palavra que falamos do Egito: deixa-nos servirmos aos egípcios, porque é melhor servir os egípcios do que morrermos no deserto. Assim o povo disse para Moisés. Existem pessoas, pastor Arrebido, que preferem regressar para trás, ficar no Egito, servi-lo, de que enfrentar o deserto, uma trilha que o próprio Deus prepara para trabalhar na sua própria vida. É mesmo. Quando a pressão vem, o Egito, quando a perseguição vem no deserto, as pessoas às vezes querem, por algum momento, pensar em voltar para trás, do que permitir que o próprio Deus venha trabalhar e preparar as suas vidas. Só que Moisés diz para o povo: ei, estejais quietos, não temais. Vede o livramento do Senhor, que hoje vai dar aos egípcios, porque os que vocês estão vendo hoje nunca mais vocês vão ver. Só que o verso 15, onde eu li, diz que então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Deus está puxando na orelha espiritual da liderança, Moisés, dizendo: Moisés, por que você está clamando? Por que esse povo aí? Diga simplesmente o povo que marche. Ou seja, diga para que o povo marche em frente. Diga para que o povo se desenvolva. Diga para que o povo caminhe. Moisés, fale para este povo que caminhe diante para aquilo que está fechado diante dos seus olhos. Glória a Deus. Havia os inimigos atrás, montando lá de um mar à frente, e Deus está dizendo para você:
marchando em frente. Deus fez uma pergunta para Moisés: por que você está clamando a mim? Manda o povo andar aí. Manda o povo avançar, caminhar. Por quê? Porque Deus entendia, imaginando eu, que devido à perseguição, o mar fechado, o deserto, o povo poderia ficar parado, quieto. E para nós marcharmos em frente, para nós marcharmos a dianteira, para nós continuarmos caminhando, existem 4 coisas que nós temos que entender. Para nós continuarmos dando progressão, andando, caminhando, avançando na nossa vida, na nossa jornada de fé, mesmo no meio do deserto, mesmo sendo perseguido, porque se nós esperarmos o deserto passar e a perseguição parar, nós não iremos caminhar. Parece que Deus permite o deserto e a perseguição, é como se fosse um carro para te empurrar para frente. Porque tem crente que não consegue andar, querido. Se tiver só coisa boa na vida dele, ele vai parar no meio do caminho. Ele vai achar que não precisa mais servir a Deus. Ele vai se estabelecer. Por isso que Deus guia o povo pelo deserto. Por isso que Deus permite que os inimigos venham perseguir. E o que Deus quer para mim e para você é que nós devemos dar sequência. Nós vamos marchar, querido. Dê sequência na sua vida espiritual. Continue caminhando. Continue progredindo. Continue se movimentando. Continue andando na presença de Deus. Levante a mão comigo assim, por gentileza. Deus não quer ninguém parado. Põe essa mão aí na mão do teu irmão. Põe o ombro dele aí, diga para ele. Deus não quer você parado. Deus não quer você estagnado. Deus quer você andando. Deus quer você seguindo. Deus quer a igreja dele progredindo. É isso, pastor Zenil. Comigo. Em vez da pastora de São Paulo. Só dizer para o povo andar. Marcha, igreja do Senhor. Aleluia. Porque quando nós marchamos, por que Deus pede para marchar? Porque foi o Senhor que falou para marchar. Não foi Moisés que deu a ordem para o povo, irmão, foi Deus. Às vezes você pensa que é o líder que está dizendo para você: marcha, anda, ora, não é o próprio Deus que está falando. Abassuia, abaixo. Nossa, o pastor está falando demais no meu ouvido. Não é, é Deus. Foi Deus que disse para Moisés que ele marchar. E o povo. Porque Deus não quer ninguém parado. Diga para você, irmão, hoje é noite de marchar, irmão. Hoje eu vou marchar. Hoje você vai ter que andar, meu filho, viu? Você vai ter que progredir espiritual. Você vai ter que dar sequência na sua vida espiritual. Jornada, caminhada. Deus não quer você parado, não. Deus quer você progredir na tua vida, no teu ministério, na tua caminhada, na tua chamada. Ah, mas a porta fechada vai andando. Ah, mas o lado na minha frente vai caminhando. Ah, mas o ninguém está perseguindo. Vai marchando no meio do deserto. Glória. Aleluia. O texto é esse. E sabe por que Deus pede para marchar? Primeiro, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Diga comigo, Deus sabe Deus sabe. o que está fazendo. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia. É, meu Deus. Quem de nós sabe a agenda de Deus? Quem de nós sabe o que Deus está pensando de você agora? Na minha ótica, na sua ótica, você vê uma coisa, mas na visão de Deus é outra coisa. Meu filho só anda porque ele sabe, ele tem noção, ele compreende o que ele está fazendo na tua vida, na tua jornada, na tua caminhada. Meu filho só anda porque Deus está no controle.
tem conhecimento. Não pense você que Deus perdeu o controle, que você está sendo perseguido, porque você está no deserto. Deus sabe o que está fazendo. Segundo, Deus pede para nós marcharmos. Deus pede para nós marcharmos. Diz aos Israel que marchem, que avancem. Olha o verso de número 24, acompanha aí por gentileza. 14, 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Ou seja, Deus pede para marchar, para caminhar e avançar, porque Deus tem a hora certa para agir. Deus pede para nós andarmos, caminharmos, olhe para cá por gentileza. Porque Deus tem a hora certa de agir. Deus tem o relógio certo. Deus tem o momento certo, a ocasião certa e oportuna para agir. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, na minha hora nem na sua. Espera a hora e o tempo certo de Deus agir. Aleluia! Nós temos que entender isso, irmãos. Deus tem a hora. Deus tem a hora certa, apropriada, exata, concreta, determinada e ajustada por Ele mesmo. Glória a Deus, aleluia. Para que venha efetuar, agir e atuar na nossa vida. Diga para o seu irmão, Deus sabe a hora, querido, Sabe a hora? de agir na tua vida. Mas a porta está fechada. Eu estou no deserto. Tem um mar gigante na minha frente. E o inimigo quer me destruir, quer me matar. Deus fala para você: eu sei o que eu estou fazendo. Segundo, e eu tenho uma hora certa de agir. Aleluia! Deus. Ninguém mexe no ponteiro do relógio de Deus. Ninguém adianta a hora de Deus. Porque no momento certo a vitória de Deus é grande. Glória a Deus. Deus que é, aleluia! Deus tem uma ocasião específica, querido. Glória a Jesus. Abraão teve que esperar 25 anos para o filho chegar. Porque não era na hora de Abraão. Era na hora de Deus. Não dê ajudinha para Deus, não, porque Ele não precisa da tua ajuda. Só espera a hora, a ocasião oportuna de Deus agir. Glória a Deus! Terceiro, capítulo 14, por gentileza, versículo 15, não, 25, 14 e 25, diz assim, ó: e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governava. Olha só, Deus tira a roda dos carros dos egípcios. O povo está indo a pé, mas o inimigo está vindo com força veloz. Porque carros andam mais do que a pé. Então disseram os egípcios, os inimigos: fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Você sabe por que Deus nos manda marchar? Porque o próprio Deus é quem diminui a força do nosso opositor. Glória a Deus! Você está entendendo o que eu quis dizer aqui nesta noite? Deus quer que você continue andando, caminhando, desenvolvendo, avançando, dando sequência, progredindo, andando espiritualmente, progredindo na sua vida espiritual, na sua caminhada. Deus quer que essa igreja, esse ministério progrida. Sabe por quê? Porque o próprio Deus que diminui a força do inimigo, é Deus que para a força do inimigo, é Deus que diminui, é Deus que quebra, é Deus que enfraquece, é Deus que aniquila, é Deus que humilha, que reabilita a força do nosso inimigo, irmão, opositor. Aleluia! É Deus que enfraquece as forças, a violência, o esforço, o poder contrário do nosso inimigo. É Deus que enfraquece. É Deus que
vai perceber e vai entender, o teu inimigo, que Deus está diminuindo a força dele contra a tua vida. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Quem está entendendo aqui? Deixa eu ver. Tá Glória a entendendo? Deus. Aleluia. Deus quer que você ande porque Ele diminui a força dele. Sabe por quê? O teu inimigo é espiritual. Você não vai lutar com ele com o braço ligado. No mundo espiritual é Deus que faz enfraquecer a força dele. Aí você vê a força do teu inimigo forte no meio da tua parentela financeira dentro, no teu trabalho, alguém que te persegue, situação difícil. Deixa que Deus diminua a força do teu inimigo. Deixa que Deus joga por terra. Deixa que Deus vai abrandar a força dele. Glória a Deus. É, meu Deus. Porque a força de Deus é Alabaçu, muito bem que maior que a força do teu inimigo. A força